Fala pessoal, bora dar sequência ao nosso curso. A gente está falando sobre operadores lógicos. Estou aqui ainda no exercício anterior, do laboratório anterior, né? A gente no laboratório anterior falou sobre o operador aqui lógico E, né? Operador lógico E, onde ele avalia, né, as duas condições para que possa executar essa instrução. Né? Se eu tivesse uma terceira condição aqui, ele ia avaliar as três. As três condições tinham que ser verdadeiras para poder executar. A regra básica aí é, se uma das condições ali na avaliação do E for falsa, já para já de avaliar as demais condições. Por isso que fala curto-circuito, né? Executou essa daqui, deu falso, ele nem continua a executar a próxima. Se essa deu verdadeira, ele avalia a próxima, beleza? Aí qual que é a diferença do e com or, né? Ou, né? Então a gente tem dois aí. Vou colocar aqui só para você lembrar, tá? Vou colocar aqui barra barra. A gente tem o e, né? O e comercial aqui, o duplo, né? Esse e aí esse dois símbolos aí de e comercial é o que a gente chama de e, né? E de abreviação, né? Vou colocar uma abreviação aqui para a gente saber o que, que é. E aqui a gente tem também o barra barra, o famoso barra barra aí, que é o que a gente chama de ou, tá? Ou, tá? De abreviação aí. Vou colocar abreviação aqui. Abreviação aí é ou, né? Abreviação. Então a gente tem o e o ou. Para isso daqui ser verdadeiro, todas as condições devem ser verdadeiras, tá? Verdadeiras. E aqui no ou é o que a gente vai ver agora, tá? Então eu tenho um usuário aqui, Santiago, e aí eu venho aqui e falo assim, ou senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que que eu tô falando? Se essa condição aqui for verdadeira, no ou, se essa condição aqui for verdadeira, ótimo. Ele nem executa a próxima, porque já é verdadeira, ele entra. Se essa condição aqui não for verdadeira, mas essa daqui for verdadeira, ele executa isso aqui. Então a regra do ou é apenas uma condição precisa ser verdadeira. Vamos comentar isso aqui para a gente poder testar? Olha só, botão direito, as Java Application. Logar no sistema. Por que, que ele pode logar no sistema? Porque a senha é de 1 a 6. A senha é de 1 a 6. Apesar do usuário estar errado, a senha está certa. Beleza? Vamos colocar agora a senha errada também. Ó, botão direito, as Java Application. Agora ó, o usuário é inválido, porque as duas deu falso. Né? As duas condições, tanto o usuário igual a Santiago, como a senha de 1 a 8 é falso. Então a regra é bem simples. No ou, apenas uma das condições precisa ser verdadeira. Se uma das condições for verdadeira, ele vai executar, tá? Como que ele avalia isso daqui? Ele avalia essa condição, se ela não for verdadeira, ele avalia a próxima. Se essa não for verdadeira, ele avalia a próxima. Se você tiver três condições aqui, ele vai avaliar as três. Se tiver uma das condições verdadeira, ele executa, tá? No end não, né? No e ali não. Todas têm que ser verdadeira, beleza? Henrique, eu posso combinar end e or? Pode, você pode combinar. Por exemplo, ó, você poderia ter aqui, né? Não é esse cenário, mas você poderia ter aqui isso daqui como um end, isso daqui como um end, end e comercial ali, né? 2e comercial. Então eu tenho esse. Opa, faltou algum parênteses aqui. Beleza. Então tem essa condição aqui, que ele vai considerar como apenas uma condição, ele vai avaliar as duas condições, essas duas condições. E aí ele coloca isso aqui dentro de um parêntese, tendo como uma, tá? Aí o que, que ele vai fazer aqui depois? Eu posso vir aqui ó, e falar que ou isso daqui é verdadeiro, ou, por exemplo, o usuário, o tamanho dele ali, tem que ser maior do que 3. O tamanho dessa string aqui tem que ser maior que 3. Então, o que, que acontece? Se isso aqui for verdadeiro, ele já vai cair aqui dentro. Tá? Se isso aqui for falso, se uma dessas condições aqui, na verdade, se essa condição toda aqui der falso, porque ele vai avaliar a interna, se ela for falso, aí ele avalia essa outra. Quer ver um exemplo? O nome aqui a gente já sabe que está errado, né? Então aqui essa condição interna aqui, deixa eu dar um espaço. Essa condição interna aqui que ele vai avaliar vai dar falso. Então como ele deu falso, ele vai cair nessa outra aqui.
tá? Aí essa daqui é verdadeira, então ele vai poder logar no sistema. Botão direito, as Java Application. Tem que salvar, né? Aí pode logar no sistema. Vamos separar isso aqui só para você ver que vai dar verdadeiro, ó. Vou copiar isso daqui, vai dar falso, vou copiar isso e vou mandar imprimir, ó. Sysout aqui, Sysout aqui, cadê o Sysout aqui? E aí o que eu faço? Mando imprimir esse cara. Beleza? Faltou um parênteses aqui. Botão direito, as Java Application. Olha só, deu false. Por quê? O Santiago ali é diferente o nome, né? Vou tirar o 9 ali, vou mandar executar. As Java Application. Agora sim deu true. Beleza? Então, Henrique, eu fiquei com dúvida aqui. Como que vai funcionar essa expressão onde você combinou um AND aqui com um OR aqui? Ele vai avaliar primeiramente essa interna, tá? Vai me devolver o que aqui? Um true, tá? Agora, porque tá tudo certo aqui. Como ele é true, ele já entra aqui dentro. Se desse um false aqui, ó, se desse um false, ele ia avaliar esse outro lado aqui. É justamente o que a gente vai ver agora. Botão direito, as Java Application. Deu false ali, ó, deu false aqui, né? O resultado aqui deu true que eu estou imprimindo. Aqui é false, aí ele executou esse outro lado. Se eu colocar um end aqui, aí ele não vai nem executar esse cara aqui mais, vai executar esse. Botão direito, as Java Application. Usuário ou senha inválido. Se eu passasse aqui também, ó, um false, ó, dois false, aqui deu false, aqui deu false. O que vai acontecer? Olha só, usuário ou senha inválido, porque já no primeiro aqui ele já ia cair fora, né? Nem executar esse outro lado. Se eu colocar um OR aqui, os dois lados são falsos. O que vai acontecer? Ele também vai falar que o usuário é inválido, porque no OR, no mínimo um dos lados tem que ser verdadeiro. Se eu colocar true aqui no OR, o que vai acontecer? Botão direito, as, o usuário pode logar no sistema, beleza? Porque um dos lados aqui é verdadeiro. Tranquilo? Então o OR funciona dessa forma. No mínimo um dos lados aí tem que dar verdade e o AND, todas as condições aí tem que ser verdadeiras. E a gente viu também que a gente pode juntar, né? A gente pode ter AND juntado ali com OR. Lembra apenas da precedência dos parênteses, como que ele vai avaliar isso daí, beleza? E o último operador aqui que a gente vai utilizar é o operador ternário, tá? Como que funciona esse operador? Deixa eu colocar aqui, ó, boolean, vou colocar aqui string, vou pôr aqui não, texto maior que 5, texto maior que 5, aí eu vou colocar um texto aqui, qualquer, tá? Texto qualquer, vou colocar aqui, Jesus é a luz do mundo, beleza? Jesus é a luz do mundo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui, ó, esse texto, tá? Jesus é a luz do mundo. O que eu preciso fazer? Eu vou colocar esse cara no variável para não ficar tão complicado para a gente entender. Então vou criar aqui, né? Vou colocar aqui o texto e vou colocar aqui o texto lá, né? O texto na variável texto. Aí o que eu vou fazer? O texto ponto length, o que esse método length aqui faz? Ele me retorna o tamanho da string lá, tá? O tamanho, quantos caracteres tem aqui nessa string. Eu estou falando o seguinte, o tamanho dessa string aqui, ele é maior do que 20, maior do que 20, aí eu coloco essa interrogação. Se for maior do que 20, eu quero que você diga que é verdade. Se não, eu quero que você fale que é falso. Beleza? Aí eu vou dar um system out aqui para mim poder ver essa variável ali, maior que 5. Beleza? Vou comentar o OR aqui para não estrovar a gente. Botão direito aqui, as Java Application. Olha só, true. Então ele falou que é maior do que 20. Olha, 1, 2, vamos ver aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Observa que os espaços aqui também é contado, tá? Então o que a gente fez? Isso daqui, ó, é uma condição, tá? Isso daqui é uma condição, ó. Isso daqui é uma condição. Texto length maior que 20. Isso é uma condição. Se a condição for verdadeira, ele executa isso daqui. Se ela for falsa, ele executa isso daqui. Aí, como que ele divide isso? Você coloca uma interrogação aqui, coloca o verdadeiro, 2 pontos e o falso. Isso daqui a gente chama de operador ternário, tá? E aí a gente atribuiu o resultado aqui no texto maior que 5.
Teria alguma outra forma de eu poder fazer isso? Teria uma outra forma, né? Você poder fazer isso daí. Mas teria outras formas de você poder fazer isso daí. A gente fez aqui só retornando true ou false, né? Mas, por exemplo, eu poderia fazer algo assim, ó. String, meu time, aí eu coloco meu time. Qual que é meu time? Meu time é o Corinthians. Corinthians, beleza? Meu time é o Corinthians e eu vou falar isso daqui, ó. Eu quero imprimir uma mensagem aqui, um sysout, e eu coloco assim, ó, Corinthians tem mundial, Corinthians tem mundial. Aí para falar que o Corinthians tem mundial, eu vou fazer uma condição aqui, ó. Se o meu time ali, se o meu time for igual a Corinthians, vou pôr diferente. Se o meu time ali, a palavra for igual a Corinthians, então, opa, faltou aqui, né? A exclamação. Então, ele tem mundial. Se não, não tem mundial. Beleza? E aí faltou o que aqui? Faltou a gente fazer o quê? O que, que ele está reclamando aqui? Tá faltando a gente colocar aqui um parêntese, né? E aqui no final um parêntese. Opa, tá faltando parêntese aonde? Tá faltando um parêntese aqui e outro parêntese aqui, né? Então, show de bola. Show de bola. Está passando. Aí, está. Agora sim, ajustou os parênteses aí, né? Então, beleza. Botão direito, um as, Java Application. Olha só, Corinthians tem mundial. Tem mundial. Corinthians tem mundial. Nem precisava desse tem mundial aqui. Apaga isso aqui e vai ficar show de bola, tá? Corinthians, que é o meu time. Aí eu vejo se o meu time é igual a Corinthians. E esse equals ignore case é um método aqui também que a gente utiliza, né? Para poder ignorar se é maiúsculo ou minúsculo, ele está dentro da classe lá de string, e aí a gente está verificando se o nome do meu time é Corinthians, se for, ele então aqui ó, tem mundial, se não, não tem mundial, beleza? Então vamos fazer diferente aqui, vamos mudar o nome do time aqui, vou colocar Palmeiras, e aqui eu vou colocar o time do, beleza? E aí ele vai completar o resto aqui para mim. O time do tem mundial, não tem mundial. Beleza? Então, botão direito aqui, Runas Java Application. Ó. O time do não tem mundial. Eu não quis escrever o nome do Palmeiras, porque alguns falam que tem e outros falam que não tem mundial, né? Mas não é igual a Corinthians aqui. Então, o que, que aconteceu? Ele pegou a variável aqui, meu time, comparou com o que está aqui nessa string, viu que é diferente de Corinthians e imprimiu aqui o que está depois do dois pontos. Se fosse igual, ele imprimia o que estava ali dentro do antes dos dois pontos, beleza? Como que funciona o ternário para você gravar aí? Você vai ter uma condição aqui, beleza? Você vai ter a interrogação ali, onde você vai começar a definir o valor verdadeiro e o valor falso. Então, primeiro você tem o valor verdadeiro, e dois pontos, valor falso. Então, isso daqui é o operador ternário. Esse operador ternário pode te retornar aqui, ó, igual ele me retornou uma string, né? Uma string, ou pode te retornar um boolean. Vai depender do que você precisa aí, beleza? Tranquilo isso daí? Quer fazer mais um exemplo de ternário aí? A gente pode fazer. Mas nos exercícios aí dos desafios aí, das missões, a gente vai praticar isso daí. O que eu preciso que você entenda é essa expressão aqui. Primeiro você tem uma condição, depois você tem a interrogação, depois da interrogação você vem com o caso verdadeiro, dois pontos, caso falso. Beleza? É isso daí, pessoal. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição aí, tá? Ah, tem uma informação só um operador que a gente não viu aqui, que a gente precisa falar, que é o de negação, né? Por exemplo, ó, eu tenho aqui uma variável booleana, chamada pode acessar sistema. E eu estou falando que é true. Se eu vir aqui no if, ó, e falar isso daqui, ó, pode acessar sistema, e falar para o cara assim, ó, você pode acessar o sistema, beleza? Se não, você não pode
você não pode acessar o sistema, beleza? Como é true, ele vai dar isso daqui, né? Essa instrução aqui vai ser executada, botão direito, as Java Application. Então, você pode acessar o sistema. Se eu vir aqui e colocar uma exclamação aqui ó, no começo, esse valor que era verdadeiro passa a ser falso, tá? Ele é o operador de negação. Então ele está negando aquilo ali que aquilo ali que eu coloquei ao lado ali a exclamação. Então pode acessar é true e ele vai ser falso. Olha só, botão direito, as Java Application. Você não pode acessar o sistema. Por quê? Aqui ele é true, só que aqui eu neguei ele, ó. Ele inverte o valor, aí ele cai na outra condição. Então esse aí também é o operador de negação. A gente utiliza bastante esse cara aí também. A gente pode negar uma condição, né? Talvez eu teria aqui, ó, uma outra condição aqui, ó, somente para funcionários. E aí, o que eu queria fazer? Eu queria negar tudo isso daqui, né? Como que eu posso fazer isso? Para negar tudo isso, eu teria que envolver isso aqui num parênteses, né? E aí, eu teria isso daqui, ó. Deixa eu criar uma outra variável aqui, para a gente poder entender, né? Olha só, pode acessar o sistema, essa variável, e essa aqui, somente funcionários podem acessar o sistema. Espera aí que eu vou ter que quebrar aqui, né? True também. Beleza? Agora sim ficou bem bonitinho aí, né? Pode acessar o sistema verdadeiro, pode acessar o sistema verdadeiro. E aqui eu estou negando o que está aqui dentro. Se isso aqui deu verdadeiro, ele vai negar tudo que está ali dentro e vai ficar como falso. Tanto é que se eu rodar aqui, ó, as Java Application, vai ficar como falso. Você não pode acessar o sistema. Beleza? Então a gente viu aí nessa aula os operadores, né? A gente viu o operador lógico aí, AND e OR. A gente aproveitou também e viu o operador ternário aí, né? Onde a gente tem uma condição, depois avalia ali, né? Depois que ele avalia aquela condição, ele define ali se a condição é verdadeira ou falsa, né? E depois a gente viu aí o operador de negação, beleza? A gente fez um exemplo aqui, né? Onde a gente utiliza um operador ternário retornando um boolean aqui, né? True ou false, e fez aqui também retornando um string, né? Então a gente pode utilizar isso aí em vários cenários, tranquilo? É isso daí, qualquer dúvida nós estamos à disposição. Um abraço, pessoal.